Bom, pessoal, temos aqui a questão. O rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo, e é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Por outro lado, o conde encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir, e é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. O barão não sorriu, logo, esse conjunto aqui de proposições que são nossas premissas, né? O exercício aqui ele quer que a gente tire uma conclusão logicamente válida. Quais dessas alternativas aqui é a nossa conclusão logicamente válida que decorre dessas premissas? Primeira coisa, sempre quando a gente tratar de inferência lógica, né? Porque isso aqui trata-se de uma inferência lógica, a gente vai ter que inferir. Fica muito mais fácil a gente traduzir tudo isso para a linguagem simbólica. Aí, vamos então para a resolução. Em primeiro lugar, né, o que eu prefiro fazer? Eu vou pegar todas as proposições simples que eu encontrar aqui no enunciado e dar nome para elas, né? P, Q, R e assim vai. Tantas quantas precisarem, né? Tantas quantas forem as proposições simples. Vamos enumerar que não tem poucas, né? Nesse caso desse exercício aqui. Bom, então eu chamei aqui de P a proposição simples. O rei vai à caça, Q é a minha proposição, o duque sai do castelo, R a proposição, a duquesa vai ao jardim, S a proposição, o conde encontra a princesa e T a proposição, o barão sorri. Agora a gente vai passar para a linguagem simbólica, né, utilizando essa nomenclatura aqui, cada uma das premissas que a gente encontrar aqui em cima. Vamos lá então para as premissas. A minha primeira premissa é a seguinte: o rei ir à caça é condição necessária para o duque sair do castelo. Observe aqui, condição necessária, a gente precisa também, né, o candidato precisa ter essa noção do que significa ser condição necessária e ser condição suficiente. Neste caso aqui, ó, eu posso representar essa proposição, essa que trata-se de uma condicional, assim: se Q, então P. Q é duque sair do castelo e P, o rei ir à caça. Que, né, na verdade, o P aqui, que é o rei e a caça, é condição necessária para que o duque saia do castelo. Assim a gente representa essa condicional. A importância aqui, então, de entender muito bem o que é condição necessária e condição suficiente. Vamos para a segunda premissa. Minha segunda premissa, então, diz: o rei ir à caça é condição suficiente para a duquesa ir ao jardim. Simbolicamente, a gente representa isso aqui por se P, então R, sendo que P é o rei vai à caça e R, a duquesa, vai ao jardim, conforme a gente fez aqui do lado, né? Vamos para a nossa terceira premissa. Ah lá. O conde, né, encontrar a princesa é condição necessária e suficiente para o barão sorrir. Simbolicamente, a gente representa, então, S, C e somente C, T. S é minha proposição simples. O conde encontra a princesa. Condição necessária e suficiente. Está dizendo aqui que a gente tem uma bicondicional. E o barão sorrir é minha proposição simples T. Vamos para a próxima.
né, lendo aqui para a próxima premissa, aliás, a premissa 4, a quarta premissa. Ah lá, a premissa 4 diz o seguinte: o conde encontrar a princesa é condição necessária para a duquesa ir ao jardim. O conde encontrar a princesa, a gente colocou aqui, ó, é a nossa S. Se é condição necessária, ele vem depois do conectivo, né? E a duquesa ir ao jardim é a minha proposição R. Então, simbolicamente, esta premissa 4 fica assim. Se R, então S. A última premissa, que é a nossa premissa 5. Como que a gente representa esta premissa aqui? Ó? E observe o seguinte. A maioria dos exercícios traz sempre uma premissa que é uma proposição simples, que é justamente por ela que a gente vai começar a nossa tal da análise, né? O Barão não sorriu é a nossa negação da T aqui, ó. Barão sorriu é T, Barão não sorriu, eu preciso sinalizar a negação aqui assim, não T. Bom, quando a gente fala em regras de inferência, né, inferência lógica, as premissas são sempre consideradas verdadeiras, ou seja, se num argumento, né, se eu estou tentando argumentar para chegar a uma conclusão lógica, eu desenvolvo, né, várias premissas, eu forneço um conjunto de premissas que são sempre verdadeiras. Então, eu garanto aqui, ó, que esta condicional é verdadeira, essa condicional é verdadeira, a bicondicional é verdadeira, a minha premissa 4, que essa condicional é verdadeira, e a minha premissa 5, que essa proposição simples aqui é verdadeira. Primeiro fato. Eu vou colocar mais para baixo aqui, porque é meio extenso a coisa. Primeiro fato aqui, ó, eu vou até colocar aqui, ó, primeiro fato. Se não T é verdadeira, T é falsa. Como que eu concluo? Por que eu estou concluindo que T é falsa? Porque eu sei que a minha premissa aqui, que é a não T, é verdadeira. E pela definição de negação de proposição simples, se a negação é verdadeira, a própria proposição simples é falsa. Então, essa é a primeira conclusão, o primeiro fato que a gente tirou, que a minha T aqui é uma proposição falsa. Agora, observe o seguinte, eu já tenho, então, aqui, ó, a minha T é a proposição falsa. A gente precisa encontrar qual é a premissa que envolve a proposição simples T, que é exatamente esta premissa aqui, a premissa 3. Vamos analisar a premissa 3, que é uma proposição composta pela bicondicional. E para fazer essa análise, a gente precisa desenhar aqui, né, a tabela verdade. Vamos desenhar, então. Olha aqui, pessoal. Na tabela verdade, né, eu tenho duas proposições simples, então eu tenho 4 combinações de valores lógicos possíveis, que são esses que eu estou fazendo aqui. Bom, falso, falso, falso e falso verdadeiro. Qual que é a regra da bicondicional? A bicondicional só será verdadeira quando as proposições que compõem ela têm valores lógicos iguais. Ou seja, quando é verdadeiro, verdadeiro, ou falso e falso. Nesses dois casos aqui, a minha bicondicional é verdadeira. Nesses outros dois casos aqui, ó, que tem valores lógicos diferentes, a minha bicondicional é falsa. Bom, o que eu sei? Eu sei que esta bicondicional aqui, ó, é uma premissa. E por ser premissa, ela tem que ser verdadeira. Ou seja, eu vou descartar esta linha aqui, porque nessa linha aqui a minha bicondicional é falsa, e nessa linha aqui, ó, a quarta linha, a minha bicondicional é falsa. Essas duas linhas não me interessam. Essas duas combinações aqui, ó, de S e T, de valores verdade, não me interessa. Bom,
eu já excluí essas duas possibilidades. E o que mais que eu tenho? Eu tenho aqui, ó, a minha conclusão, o meu primeiro fato. T é uma proposição simples falsa. Eu vou voltar aqui na tabela verdade e analisar somente as linhas em que T é falsa. Essa primeira linha aqui, ó, T é verdadeira. E eu sei que T é falsa pela minha quinta premissa. Eu não vou, então, analisar esta linha. Só sobrou a terceira linha, em que T é falsa e S tem que ser necessariamente falsa para que minha premissa, para que minha premissa 3, né, seja verdadeira aqui, ó. Nessa combinação falso-falso, a minha premissa fica verdadeira. Logo, o meu segundo fato. S é falsa. Ou seja, eu posso então já anotar aqui, ó, S é uma proposição falsa. Conde encontra a princesa? Não, o conde não encontra a princesa. Bom, então eu já concluí sobre T, já fiz uma conclusão aqui sobre S. Agora, qual é a premissa aqui que envolve a proposição simples S? A 3 aqui a gente já fez, eu vou até riscar aqui assim que a gente já fez. Aqui, a premissa 4. Se R, então S. A gente precisa analisar essa condicional. Vamos desenhar a tabela verdade para fazer a análise. Mais uma vez, a combinação de valores lógicos aqui são sempre as mesmas. As mesmas, né, combinações. Quando que uma condicional é falsa? Quando a primeira proposição que compõe aqui for verdadeira e a segunda falsa. Quando a condição suficiente for verdadeira e a condição necessária for falsa, a minha condicional é falsa. No restante aqui das possibilidades, eu tenho que minha condicional vai ser sempre verdadeira. Bom, observe o seguinte. Eu tenho aqui, eu preciso que a minha condicional seja verdadeira porque é uma premissa. Então, eu vou descartar esta segunda linha em que a minha condicional seria falsa. Nessa combinação aqui, minha condicional é falsa. E ela é uma premissa, ela precisa ser verdadeira. A segunda coisa, a segunda condição aqui que a gente tem. Eu já sei que S precisa ser falsa. Eu só vou analisar quando S for falsa, que é a minha terceira. Eu não vou analisar essa linha aqui porque S é verdadeira e eu sei que S é falsa. E não vou analisar aqui também porque minha S é verdadeira. E não pode ser, ela tem que ser falsa. Bom, então, a única alternativa aqui, a única conclusão que a gente pode tirar, que se S for falsa, R necessariamente tem que ser falsa para que a minha condicional seja verdadeira, porque é uma premissa. Ou seja, eu tenho aqui o terceiro fato. A minha proposição simples R, ela é falsa. R é falsa. Esse é o meu terceiro fato. R aqui, ó, falso. Bom, eu já concluí sobre T, já concluí sobre S e já concluí sobre R. Agora, a gente precisa procurar aqui, ó, dessas duas premissas que sobraram, qual que envolve a proposição simples R? A premissa aqui 2. Se P, então R. Vamos fazer a análise por meio da tabela verdade. As combinações aqui, novamente, de valores verdade, valores lógicos. Mais uma vez, qual que é a regra aqui da condicional? Ela só será falsa se a primeira proposição for verdadeira e a segunda falsa. Aqui. No restante aqui das combinações, a minha condicional é verdadeira. Bom, então eu já tenho aqui a minha tabela verdade, né?
O que eu sei? Eu sei que a minha proposição simples R, ela é o quê? Ela é falsa. Eu vou analisar essa linha ou essa linha, a segunda linha ou a quarta linha. Entretanto, a minha segunda linha não serve para mim, porque nessa possibilidade de P for verdadeira e R falsa, a minha premissa vai ser falsa. E premissa tem que ser verdadeira. Sobrou aqui a minha última linha, em que P tem que ser falsa, já que R é falsa, para que a minha condicional seja verdadeira, porque ela é uma premissa. Logo, eu tenho o meu quarto fato aqui, ó. P é falso. Vamos anotar ali em cima. P é falso, ou seja, o rei não vai à caça. Ninguém está fazendo nada aqui, vocês estão percebendo, né? Vamos ver, então, se Duque sai do castelo ou não. A última premissa aqui que a gente precisa fazer a análise é a premissa 1. Se Q, então P. Vamos fazer a análise por meio da tabela verdade. As combinações de valores lógicos sempre. Mais uma vez, a regra da condicional nesta possibilidade aqui, a minha condicional é falsa. Vamos riscar porque isso aqui não interessa para a gente. Por que não interessa? Porque a minha premissa aqui é sempre verdadeira. Ela tem que ser verdadeira. E a gente não precisa analisar na caso dela ser falsa. Nessas outras possibilidades, a condicional é verdadeira. Bom, qual linha que a gente vai analisar? Que a gente vai precisar fazer análise, né? Para tirar a conclusão de que eu tenho que P é uma proposição simples falsa que a gente concluiu anteriormente aqui. Eu vou analisar quando P for falso. Só sobrou essa possibilidade aqui, ó, a quarta linha. P verdadeira que não serve para mim, tá vendo que P é verdadeiro? E a terceira linha aqui, ó, P aqui, ó, era verdadeiro, não serve para mim porque eu já sei que P é falso. P é falso implica que Q também tem que ser falso para que minha premissa continue sendo verdadeira. Isso nos leva ao quinto fato. Que é falso. A gente anota aqui, ou seja, ninguém fez nada aqui, né? Nem o rei foi à caça, nem o duque saiu do castelo, nem a duquesa foi ao jardim, nem o conde encontrou a princesa e nem o barão sorriu. Ninguém fez nada. Agora, a nossa análise ainda não termina, porque se a gente voltar aqui no que se pede no exercício, ou seja, agora o que a gente precisa prestar atenção aqui, rapidamente, é isso que vai interessar. Isso aqui é resultado da nossa análise. É isso que a gente vai precisar para fazer a conclusão aqui, para tirar a conclusão. As alternativas aqui do exercício, só para ajudar o candidato, né, o concurseiro, ele deu todas proposições compostas, mas é composta por essas proposições simples aqui. Então, a gente só precisa saber a regra de cada conectivo, ou seja, aqui eu tenho o conectivo OU, eu tenho uma disjunção aqui eu tenho um C, então, que é uma condicional, eu tenho aqui, ó, o conectivo E, que é uma conjunção, o conectivo E, que é uma conjunção, e aqui eu tenho o conectivo E, que é uma conjunção. Vamos ver qual, né, na verdade, porque precisa ser uma só, é uma alternativa verdadeira. Qual dessas proposições compostas é uma verdade, que é a conclusão que a gente tira desse exercício. Observem, a duquesa foi ao jardim? A gente sabe que não foi ao jardim. O conde encontrou a princesa? A gente sabe que o conde não encontrou a princesa. A minha disjunção só é verdadeira quando pelo menos uma das proposições simples for verdadeira. Logo, esta proposição composta é falsa. Essa disjunção é falsa. Se o duque não saiu do castelo, então o conde encontrou a princesa. O duque, olha, tem a negação aqui, tá, gente? O duque não saiu do castelo é verdadeiro. Por quê? O duque sair do castelo é falso, a sua negação é verdadeira. Então, o conde encontrou a princesa. Eu sei que ninguém fez nada aqui, né? Então, o conde encontrou a princesa é falso. Uma condicional em que a primeira aqui, ó, a condição suficiente,
é verdadeira e a condição necessária é falsa, a minha condicional se torna falsa, né? Lembra lá da tabela verdade do C, então. Verdadeiro com falso, condicional é falsa. Alternativa C. O rei não vai à caça. O rei não vai à caça é verdadeiro, porque eu concluí aqui, ó, que o rei vai à caça é falso, é a negação. E o conde não encontrou a princesa. O conde não encontrou a princesa também é verdadeiro, porque eu concluí aqui, ó. O conde encontra a princesa é falso, então o conde não encontra a princesa é verdadeiro. Uma conjunção, que é uma proposição composta pelo conectivo e, só é verdadeira se ambas as proposições simples que compõem essa conjunção forem verdadeira. É o caso aqui, vocês estão vendo? Verdade, verdade. Minha conjunção aqui, ó, é verdadeira. Então, observem que, teoricamente, é a minha alternativa C. Por enquanto, está dando verdade aqui. Vamos analisar aqui as outras duas alternativas. O rei foi à caça? É falso. Eu sei que o rei não foi à caça. E a duquesa não foi ao jardim? A duquesa não foi ao jardim é verdadeiro. Porque eu concluí aqui, ó, que a duquesa vai ao jardim é falso. Só que uma conjunção só é verdadeira quando ambas as proposições simples forem verdadeiras. Que já deu falso, essa conjunção é falsa. Por último, o duque sai do castelo e o rei não foi à caça. O duque sai do castelo é falso, porque eu sei que ninguém fez nada aqui, né? Aqui, ó, o duque sai do castelo é falso. E o rei não foi à caça? Realmente, o rei não foi à caça, porque o rei foi à caça aqui é falso, a sua negação é verdadeira. Só que como essa é uma proposição, a alternativa E é uma proposição composta pelo conectivo E, só seria verdadeira se ambas fossem verdade. E aqui já deu falso. Então, essa alternativa é falsa. Ufa! Concluímos, então, a resolução desse exercício. Você pode perceber aqui que é a alternativa C, que é a única alternativa verdadeira. Exaf é assim mesmo, né? O Tribunal de Contas aqui da União cobra uns exercícios assim que precisa de muita atenção, paciência, e no momento da prova, o candidato tem que estar muito hábil para responder isso rapidinho, porque a prova é extensa. Se você curtiu, se essa resolução aqui foi útil para você, curte aí, se inscreva no nosso canal, acesse nosso blog, enfim. A gente pode te ajudar de várias formas aí na lógica. Um abraço e até mais.